Você acredita nesses milagres? Eu acredito que sim. Eu acredito que aí que tá. Se você falar quem são os operadores desses milagres, eu tenho um pouco de dúvida. Mas eu acredito que sim, claro que sim. E quem sou eu para não acreditar? Se as pessoas dizem, se elas se mobilizam. Não, tem gente que não Eu acredita. acredito muito na experiência humana também. Se serve de. Eu sempre falo, tem gente que fala que. Tem gente que fala. Tem alguns milagreiros que eu percebo que são as famílias que promovem. Até a gente ia falar do Carlo Acutis, não esqueci, a gente vai voltar. Tem muita gente que questiona a própria divindade do Carlo Acutis como uma grande campanha da sua família, especialmente da mãe dele. E aí eu falo, mas vem cá, se a dor de perder um filho é a maior dor que existe, seja por qual razão for. Se essa pessoa, se a imagem, se o milagre dele é fazer a mãe, um coração de mãe ser acalantado, para mim já é um milagre. Se ela consegue seguir em frente, se consegue ter força para continuar e tal, e ajudar a levantar e tentar, já é um milagre. Sim, com certeza. Porque para uma mãe perder um filho, eu acho que todas precisam pelo menos de uma explicação para isso. E às vezes... Qualquer coisa. É exatamente. E o que aconteceu com esse menino? Esse menino, ele teve uma doença hematológica, teve uma leucemia. E o que acontece? Por que ele é o padroeiro da internet? Porque num período bem incipiente da internet, quando a igreja simplesmente ignorava até a importância disso e tal, ele organizou um site com milagres pelo mundo e aparições marianas. Então, ele foi o primeiro cara que colocou na rede essas ações do divino para os católicos, lógico. Ah, é? Então ele coloca na internet, nesse site, que foi um site que virou meio que uma referência para isso, porque sabia onde tinha acontecido, falou Fátima, Guadalupe, Lourdes. Começou a documentar isso na internet, levar esses aí, ó. Ah, que legal, Carlo Acutis. Eu acho que eu já tinha visto sobre ele. Acho que o site que ele criou virou esse site oficial para canonização, porque eu acho que o site que ele criou já não existe mais. E aí ele começou a documentar no site dele as histórias de milagres. E aí ele virou o milagreiro da internet, foi isso? Isso, padroeiro da internet. Padroeiro da internet. Ele virou padroeiro da internet. E o corpo dele, ele tá com essa roupinha aqui. Será que tem? Deve ter. Eu tenho foto, mas acho que eu não consigo mandar agora. Eu procuro aqui. A imagem dele é muito forte, porque ele tá muito bonitinho. Ah, é? Ele tá de tênis. Então, é uma coisa, uma ideia. Talvez seja a ideia mesmo, de oxigenar atrair o jovem. Sim. Né, o jovem que transita na internet, por interesse, né? Porque ele tá arrumadinho, ele tá com um moletom, tênis Nike, calça jeans. Ele é aquele menino que tá exposto, né? Na igreja, numa igreja em Assis. Tá. É ele mesmo. É por isso que eu tinha visto, exatamente no episódio eu levei minhas filhas lá, a gente foi ver, minhas filhas ficavam, minha filha mais nova achava que ele ia levantar e ia sair andando. Eu falei, se ele sair vai ser um perereco, não sei, correndo. Nossa, meu Deus. Não parece? Olha, tá ótimo. Sim, com certeza. E ele teve uma doença hematológica. Ele mesmo teve assim, tá leucemia. Com né? Você vê? Tudo. É impressionante. Nessa foto ele nem tá tão... Porque ao vivo ele fica mais rosinha ainda. Uma bochecha rosa. E suas filhas não têm um pouco de receio de estar perto ali? Acho que a minha filha mais nova nem entendeu. A mais velha achou bem esquisito. Acha mais estranho. Eu tenho dúvida. Porque, na verdade, não o corpo dele não estava incorrupto, como muitos santos, santas e milagreiro mesmo. Né? O corpo dele estava bem, já tinha se decomposto, mas estava meio preservado. Você assim. acha que pode não ser ele? Não. Os ossos são dele, mas há um revestimento de silicone para ele ficar desse jeito, para ele ficar mais... Fica bonitinho, né? Mas ele ficar mais bonitinho. Tem outro aqui da Capela dos Aflitos, novamente, Chaguinhas. Chaguinhas é uma das histórias mais bonitas que ninguém sabe, ninguém fala. Não sei por quê, porque o Chaguinhas tinha condição de ser o Tiradentes, assim. Ah, é? O Chaguinhas, ele era um soldado, e a gente imagina que ele fosse negro,
porque ele foi executado no Largo da Liberdade, e assim, vamos ser muito realistas, não tinha branco praticamente. Eu acho que o Tiradentes é o único branco que me lembro na história de ter sido executado. Né? E sobrou para ele também, porque o resto foi tudo absolvido, né? A Maria que liberou todo mundo, né? Uhum. Foi todo mundo lançado ao degredo, que era um jeito de... Era tipo um exílio, né? E só ele foi. Bom, o Chaguinhas era um soldado, era um cabo do exército nativo brasileiro, em 1821, quando aconteceu tudo. Em 1821 tinham dois exércitos, o português, né, em 1822 a independência do Brasil. Então tinha um exército nativo, que era de negro forro indígena, e o exército português. Os brasileiros nativos faziam 5 anos que não recebiam soldo. E não tinham nada, não tinha equipamento nenhum de proteção, não tinha bota, não tinha nada. E aí eles se insurgiram. Ele estava no primeiro, em Santos, de novo, ele não sai de Santos. O primeiro batalhão de caçador de Santos, se insurgem lá, tem um motim, tem várias revoltas nativistas no Brasil, em Santos tem essa, ele toma os fortes de Santos e sustentam 10 dias essa revolta. Aí eles são suprimidos depois de 10 dias. O Chaguinhas e o Cotindiba são trazidos para São Paulo, para o bairro da Liberdade, dormem lá na Capela dos Aflitos, numa cela adaptada, onde hoje é o velório. Ele o foi velário preso porque ele estava amotinou. causando motim para eles receberem o salário deles. Exatamente, se amotinaram 10 dias. Certo. Mas você imagina, o clima já de independência do Brasil, tinham vários componentes ali junto, né? Quer dizer, a portuguesada já estava toda meio ligada lá com o que ia acontecer. E aí, eles vêm para cá, já condenados à morte, colocam no partíbulo o Cotindiba no dia 20 de setembro de 1821. Cotindiba é o primeiro executado, a forca funciona. E aí colocam no pescoço do Chaguinhas, soltam, a forca arrebenta. E aí a galera, quando tinha um membro da igreja que ficava junto, quando acontecia isso, falava, ó, Deus não quer que mate esse cara, pode interromper a execução. Ah, é? Não sei. E aí falaram isso, só que o... Não, porque pra aquela corda arrebentar, gente... Cordão. É. Parou. E aí a galera do comando do exército português falou, não, isso aí tem que matar. Pegam outra corda, põe no pescoço dele, soltam, arrebenta de novo. Caraca. A galera que gritava clemência começa a gritar liberdade. Muita gente popularmente diz que o bairro da Liberdade chama Liberdade por causa disso. Olha, que história legal. E aí tem uma outra versão que... aí tem a terceira corda, reforçada com uma tira de couro. O pessoal tem duas versões. Uma de que ela arrebenta também, e a outra que ela não arrebenta, soltam a corda e matam ele a paulada e a facada. Meu Deus. E aí, exatamente. E aí o Chaguinhas, ele é sepultado no cemitério dos Aflitos. Então por isso que eu coloco ele como um milagreiro de cemitério, porque ele também não é reconhecido pela Igreja Católica, embora haja um processo devocional na Capela dos Aflitos, muito, muito atual, ativo pra caramba. Uhum. E aí o que acontece ali na dinâmica daquele lugar todo, né? O largo, onde tem o Largo da Liberdade, onde é a estação de metrô, ficava a forca. A forca foi tirada de lá depois. Colocaram um cruzeiro no lugar da forca. E depois esse cruzeiro construíram a Igreja da Santa Cruz dos Enforcados. Então ali em cima tem, você já foi ali em cima da Liberdade, que já foi ter uma igreja na esquina. Então tem aquela igreja na esquina, que ficava a Santa Cruz dos Enforcados, que é a Igreja da Santa Cruz dos Enforcados, linda igreja, diante do Largo da Forca, que agora é Largo da Liberdade, desce a rua, era o Morro da Forca, ficava o cemitério e a Capela dos Aflitos. Nossa. Essa dinâmica do bairro da Liberdade. Tem toda uma história aí. Nossa, ele compôs a história do bairro. Completamente. A história do bairro interessante. Dialoga. E é muito louco, porque a história do bairro dialoga imediatamente com um milagre. Sim. E com uma entidade cultuada. Nossa, essa é a Santa Cruz. Essa é a Santa Cruz dos Enforcados. Ah, é? É. Nossa, tem que ir lá visitar. Muito bonito. Já fui algumas vezes na igreja do São Bento, a igreja São Bento, que eu acho linda, uma das mais bonitas que tem em São Paulo. Essa eu ainda não fui, mas é bem difícil. No mosteiro.
É no Mosteiro São Bento. Lindo, né? É lindo lá, só que é muito difícil andar no centro de São Paulo, sabe? O dia que eu fui tava tendo arrastão. Ai, é muito complicado, mas eu gostaria de conhecer. Apesar de eu ser evangélica, eu gosto muito de conhecer as igrejas católicas, porque eu acho muito lindas as construções, os detalhes. A história também. A gente não sabe exatamente a que custo foi construído isso tudo, né? Mas, de fato, o acervo cultural, patrimonial da Igreja Católica, se foi para Roma, é uma coisa louca, assim. Meu sonho é conhecer. É demais. É demais. Sonho é conhecer eu acho que é a cidade mais... Vamos, Matheus. É a cidade mais legal e super assombrada, né? Roma é maravilhoso. Assim, para quem gosta de assombração, para quem gosta... não é Roma, na verdade, você imagina. Traições, true crime, assombração, demônios, conspirações. É Roma, Com né? certeza. Ainda mais depois de assistir Conclave, as conspirações eu não estão assisti aqui na minha ainda. cabeça. É bom, é legal? É legal. É muito bom. Agora vamos falar da Maria Judite. Vamos. Também é uma mulher que teve a vida tirada. Foi, a Maria Judite foi assassinada também. Uma milagreira. De cemitério. Isso, lá no... Esse é do Consolação também. Antoninha e ela são do Consolação. Consolação, eu nunca entrei lá dentro, mas eu vejo assim as arquiteturas gigantescas. É um cemitério que tem muitos conjuntos escultóricos. Ele nasce para ser uma repetição do Cemitério dos Aflitos. Por quê? A galera que era rica e era católica não se conformava em ser sepultado em cemitério. O que nunca foi um problema para os protestantes. Tanto que eu morei na Inglaterra e os cemitérios anglicanos, principalmente, tem, sei lá, centenas de anos. Muito velho. E fica tudo no meio da rua, assim. Você tá andando, cemitério. Eu morei em Brighton, eu podia andar 5 quarteirões ou atravessar o cemitério. Quando eu cansei, eu me convenci que era mais fácil pelo cemitério. Mas não tem aquelas construções lá? Ou tem também? Tem os cemitérios protestantes e anglicanos, que anglicano é meio uma confusão entre... É quase católico, mas é protestante. É quase protestante, mas é meio católico, né? Tem santo, mas é meio... né? Mas as construções são meio parecidas, assim, são bem mais discretas. Não tem nada muito ostentativo, primeiro porque não tem devoção, né? Não tem devoção a santo, então não vai ter. Também não tem capela, porque nunca foi uma questão para o protestante ser sepultado dentro de igreja. Sempre foi sepultado em campo aberto. Então, do ponto de vista de indumentária, é bem diferente. Entendi. Bem mais simples. Aqueles cemitérios americanos que a gente vê, a lápide, por exemplo, de soldado americano que morre, que você vê muito, são muito parecidos. Só aquela lápide, campo. O filme da Wandinha, da série da Wandinha também, aquele que você tem na fazenda, uma lápide, um crucifixo, não tem assim uma mais mega... simples, né? Não tem. Aí o da simples. Consolação dá para ver até por cima dos muros ali, né? É por isso, na verdade, as capelas, por que elas estão lá? Porque é exatamente por conta dessa ideia. Esses aí. Esses são bem protestantes. Bem protestantes. Pega da Consolação também, viu? O pessoal ver, para quem não é de São Paulo. O cemitério da Consolação tem muita capela, por quê? Qual que era a ideia? Né? Bom, primeiro que você expressa a condição de católico, né? Então é uma marca que depois foi sendo abandonada, foi ficando meio fora de moda, assim, você tem uma capela, e aí você era substituído por grandes obras de arte. Aí é muito legal também. Porque você tem o toque de grandes escultores no cemitério. Né? O Cemitério da Consolação tem algumas peças do Brecheret, Francisco Leopoldo de Silva, Nicolas Rollo, que são grandes escultores mesmo, que ultrapassam a questão de ser escultor cemiterial. Sim. O Brecheret, por exemplo, o Deixa que eu empurro, o Monumento às Bandeiras é dele. Entendi. Então, tá na cidade. E aí ele tem também dentro do cemitério. Galileu Emendable. O Galileu Emendable, o obelisco do Ibirapuera, que na verdade é um monumento mausoléu ao soldado constitucionalista de 32, ele também tem muita obra em cemitério, mas é um cartão postal de São Paulo, é uma obra fúnebre. É verdade. É muito louco. Interessante, né?